Pai Senhor Jesus a todos aí, irmãos. Estou iniciando aqui mais uma aula em escatologia bíblica. E a nossa aula hoje é sobre as teorias do arrebatamento da Igreja do Senhor. Bom, mas afinal, o que significa essa palavra arrebatamento? A palavra arrebatamento, ela tem a ver com retirada, ou seja, é quando a igreja será tomada à força pelo Senhor. É a ida da igreja até o Senhor nas nuvens. Mais à frente eu irei melhor definir essa questão. Por enquanto, nós vamos ficar aqui apenas na teoria do arrebatamento, ou nas teorias do arrebatamento. Isso é um assunto bastante extenso e é um assunto que gera muitas dúvidas. Tem muita gente que tem muita dúvida sobre o arrebatamento. Existe pelo menos aí na praça 4 teorias sobre o arrebatamento da igreja. Eu vou começar falando pela teoria do arrebatamento parcial, que é uma teoria pouco conhecida, mas ela existe. E por ser uma teoria, a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer. Bom, eu vou ler um texto aqui, até recomendo se você não tem ainda esse livro, que é um manual de escatologia, muito bom. Inclusive eu utilizo esse manual para fazer as minhas anotações, meus estudos, quando o assunto é escatologia bíblica. Ele é um manual do Ato de Pentecostes, ele tem aproximadamente 700 páginas, muita coisa boa, material de qualidade. Recomendo que, se você gosta da matéria, se você se identificou com a escatologia, compre esse manual, estude e faça um bom proveito. Não esquece de pegar aí um papel, uma caneta, um caderno e vai fazendo aí as suas anotações, tá ok? Muito bem, vamos a algumas definições ou termos dessas 4 teorias que existem na praça hoje. A primeira delas é a teoria do arrebatamento parcial. O que seria essa teoria do arrebatamento parcial? Segundo os defensores dessa teoria do arrebatamento parcial, eles associam o arrebatamento da igreja, ou a translação da igreja, num período onde um determinado grupo de pessoas será tirado da terra. Até aí, tudo bem. Agora, existe um erro grotesco em essa teoria, porque eles definem o arrebatamento da igreja apenas como um grupo seleto. É mais ou menos aquela ideia lá dos TJ, onde eles falam sobre os 144 mil. Então, essa teoria, quando a gente vai estudar ela, logo percebe que há uma grande contradição em relação às escrituras sagradas. Porque não faz sentido que Jesus vim buscar apenas um grupo de cristãos, um grupo seleto, ou seja, para os criadores dessa teoria, os defensores, eles dizem o seguinte: olha, no meio do cristianismo existe um grupo de pessoas, e esse grupo de pessoas
vai ser ali selecionado, ou seja, apenas alguns serão levados e outro deixado. Quais são os principais problemas que eu encontro aqui nessa teoria? Se eu seleciono um grupo de pessoas, logo entende que aquele irmão que aceitou Jesus, que está caminhando ali na fé, ele corre um risco de ficar. Eu não estou aqui falando de pessoas que são infiel, não. A gente sabe que, de fato, dentro da igreja existe o trigo e o joio. Então, o joio representa, conforme citado lá em Mateus, da parábola das virgens, aquelas pessoas que estão ali caminhando com o Senhor apenas por estar, mas não têm seriedade com o Evangelho de Cristo, tá? Mas isso não se justifica o fato dessa teoria, tá ok? Eu vou ler um texto aqui sobre a teoria do arrebatamento parcial. Vamos ler aqui na íntegra. Diz assim: a primeira teoria associada à translação da igreja, isso é, o arrebatamento, está relacionada ao período tribulacional. Mas sim, aliás, eu cometi aqui um erro, tá? Vamos voltar à leitura. A primeira teoria associada à translação da igreja, isto é, o arrebatamento, não está relacionado ao período tribulacional, mas sim aos indivíduos que sofrerão a translação. Argumenta-se que nem todos os crentes serão levados. Olha aqui o erro aqui, ó. No arrebatamento da igreja, mas apenas um pequeno grupo de pessoas, um pequeno grupo de cristãos. Bom, essa teoria ela está totalmente fora dos conceitos bíblicos, dos princípios bíblicos relacionados ao arrebatamento da igreja. Mas ela existe e a gente precisa conhecer. Eu não vou aqui me aprofundar, até porque o nosso tempo é bastante limitado. Estou apenas trazendo alguns conceitos teológicos sobre a escatologia. É um curso básico, mas se você quer dar uma conferida, faça a sua pesquisa, faça a sua análise e tire as suas conclusões, tá certo? Partindo para a próxima teoria do arrebatamento, nós vamos ver uma segunda teoria, que é a teoria do pós-tribulacionismo. O que isso significa? Essa é uma outra teoria também bastante ampla, bastante difundida no meio do povo de Deus. E pasme, você acredite se quiser, tem muitos pastores, principalmente no meio pentecostal, abraçando essa teoria, que é a teoria do pós-tribulacionismo. O que isso significa dizer? Significa dizer o seguinte, que a igreja, ela passará pelo período de grande tribulação. Ou seja, a tribulação ela se refere aos 7 anos
Mais à frente a gente vai estudar um pouquinho sobre as 70 semanas lá de Daniel e a última semana. Então a gente vai rever melhor esse conceito para consolidar o nosso entendimento, porque o que eu estou trazendo aqui é apenas algumas definições relacionadas a essas teorias do arrebatamento, que elas existem e nós precisamos estudar. O que acontece? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em aceitar que a igreja passará pela grande tribulação. Embora a gente tenha até algumas passagens bíblicas nos evangelhos que fala ali do princípio das dores, como Mateus 24. Eu não vou entrar nessa questão agora, mas dá uma olhada lá em Mateus 24, outras palavras nos evangelhos, conforme escreveu Lucas, Marcos. No entanto, quando eu olho para o conjunto da obra como um todo, fazendo uma análise mais profunda, eu percebo que essa teoria do pós-tribulacionista, por si só, ela não se sustenta, porque não há uma base bíblica que dê um fundamento para essa teoria. Vejamos, se a gente ir lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, nós iremos ali ter um recorte do justo Ló. O que acontece ali? Ló, ele está na cidade de Sodoma e Gomorra, e o Senhor anuncia, o Deus Todo-Poderoso anuncia a Abraão que iria trazer, como trouxe, juízo à cidade de Sodoma e Gomorra. Então, diga-se de passagem que o próprio Abraão, ele faz uma intercessão ali naquele momento que Deus está dialogando com ele, e o Abraão começa, mas Senhor, se tiver 10 justos, se tiver... E aí vai, né? Se tiver 50, se tiver 30, se tiver 20, e a porcentagem ela vai diminuindo. Então Abraão vai intercedendo, mas se tiver 50 justos, vai destruir Sodoma e Gomorra? Senhor, não, Abraão, se tiver 50 justos, não destruirei a cidade de Sodoma e Gomorra por amor aos 50. E se tiver 40, não destruirei. E se tiver 30? E a porcentagem ela vai diminuindo até chegar num valor que só tem o Ló. Né? E ali vale a pena até a gente observar essa passagem que o próprio Deus vai falar, ó, se tiver ali, Abraão, melhor falar, se tiver ali 10 justos, 5 justos, não destruirei. Mas não tinha nem 5 justos ali. Só o próprio Ló. Nem a mulher de Ló, nem as filhas de Ló eram pessoas totalmente íntegras diante de Deus, exceto o Ló. Agora, raciocine o seguinte, imagine o seguinte, se Deus, ele tira um homem de dentro de uma cidade, porque até então, naquela época, as cidades não, era mais ou menos assim, era cidade-estado, né? Como se fosse um país, ali não tinha o conceito que nós temos hoje de cidade. Hoje, nessa era moderna, há um outro conceito. Então, se Deus ele tira Ló de Sodoma e Gomorra, porque o Senhor deixaria a sua igreja padecer no meio de uma grande tribulação. Sendo que a grande tribulação nada mais é do que um juízo de Deus
em face da punição dos ímpios. Então penso eu que Deus não faria essa injustiça à sua igreja, aqueles que estão ali buscando, que aguardam a vinda do Senhor. Porque muito se fala sobre arrebatamento, aqui Jesus está voltando, mas pouco se explica. Então não é simplesmente só a questão de eu chegar amanhã na igreja e dizer, Jesus está voltando. Não, tenho que analisar as escrituras como todo e a partir daí construir um raciocínio, construir uma base bíblica para que eu possa entender esse processo, como que vai se dar esse processo do arrebatamento. Mas enfim, nós estamos apenas analisando as teorias, elas existem, tá certo? E há esse pensamento dos pós-tribulacionistas, ou seja, eles dizem o seguinte, não, a igreja, ela vai passar pela grande tribulação, ou seja, eles reconhecem que vai ter uma grande tribulação, porém, eles vão contra aquilo que a Bíblia ela ensina. Porque se eu acreditar que a igreja passará pela grande tribulação, meu irmão, então as escrituras tem alguma coisa errada com a Bíblia Sagrada. Porque a grande tribulação, conforme lá em Apocalipse, para quem gosta de estudar o Apocalipse, é o juízo de Deus a respeito dos ímpios. Muito bem. Há diversos argumentos sobre essas teorias, tais ou essa teoria. Eu vou apenas aqui me ater um dos argumentos da teoria do pós-tribulacionista, que é o argumento do ponto de vista histórico, tá? Vou ler aqui um texto, um recorte de um texto aqui. Diz assim, existem vários grandes argumentos nos quais se apoia o pós-tribulacionista. O primeiro é um argumento histórico. Sua posição é que o pré-tribulacionismo é uma doutrina nova, surgida nos últimos 100 anos, e, consequentemente, deve ser rejeitada, pois não é apostólica. Vai declarar aqui o teólogo aqui que faz esse comentário. Bom, como já vimos aqui, essa teoria, ela tem aí, ela vai surgir, não tem muito tempo não, ela tem aí os seus 100 anos, mais ou menos, por aí. Depois eu vou trazer alguns dados aqui do ponto de vista histórico, porque tem muita coisa para a gente ver aqui sobre a questão do arrebatamento, mas se eu não falar dessas teorias, eu seria até um pouco leviano já falar diretamente sobre esse processo do arrebatamento. É isso. Essa teoria, ela, na verdade, não, assim como a anterior, não tem uma base sólida. Há muitas fragilidades, muitas lacunas a ser preenchidas, como eu até fiz uma citação aqui de Gênesis 18, onde Deus ele tira o justo Ló de Sodoma, até porque Deus ele não iria punir Ló juntamente com o povo de Sodoma. Desta forma, Deus não fará também com a igreja punir o mundo, sendo que a igreja vai estar aqui. Não faz sentido, porque a igreja ia também sofrer, tá certo? Mas é importante a gente dar uma conferida, dar uma olhada
e analisar para que a gente venha compreender os fatos. Mas aí existe também uma outra teoria, conhecida como a teoria do arrebatamento mesotribulacionista. O que ela ensina? Qual que é a sua base doutrinária do mesotribulacionista? Aqui há vários equívocos nessa teoria, muitos erros gravíssimos. Eles fazem uma verdadeira salada na mente das pessoas. Porque, veja bem, os defensores dessa teoria, o mesotribulacionista, eles dizem o seguinte: qual que é a base de sustentação? Eles falam, olha, a igreja, ela passará por um período de tribulação. Então, são 7 anos, ok, são 7 anos de tribulação. Eles pegam esses 7 anos, faz uma divisão, eles vai dividir em 2 partes. E chegou-se à conclusão que os crentes, os cristãos, eles passarão por um espaço de tempo, um período de 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio, para os defensores dessa teoria, se refere ao início da grande tribulação, ou seja, os anos de paz, os 3 anos e meio de paz, ou seja, a igreja não sofrerá nenhum dano, até porque o mundo vai estar em perfeita harmonia, todo mundo gozando de uma paz que há muitos anos vem se pregando e tentando construir esse processo de paz, principalmente envolvendo questões geopolíticas, como no Oriente Médio e daí por diante. Mas agora, o erro que no meio de tudo isso há uma grande confusão, porque há um certo momento que eles confundem a igreja com Israel, Israel com a igreja, e faz aquela verdadeira salada, aquela mistureba. A gente precisa entender uma coisa, que a igreja é a igreja. E há quem diga que não, a igreja é o Israel de Deus. Isso é balela. Israel é Israel. Israel ele tem o seu papel relevante dentro do conceito teológico. Só que uma coisa é Israel, outra coisa é a igreja. Quando estamos falando da igreja, nós estamos se referindo ao gentio, ao povo que creu em Jesus, que acreditou que Jesus é o Senhor e aceitou para si. Tanto é que lá no Evangelho de João fala que Jesus ele fala: eu vim para os meus. Evangelho de João não, João não tem evangelho, né? Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João. Então Jesus ele vai dizer: olha, eu vim para os meus, só que os meus não me aceitaram. Agora, todos quanto me aceitaram, deu-lhe o direito de ser chamado que filho de Deus. Percebe que há um divisor de águas aqui? Então, uma coisa é judeu. Estamos falando de judeu, estamos falando de judaísmo, estamos falando dos descendentes de Abraão, daqueles que faz parte do pacto abraâmico e tudo. Quando estamos falando da igreja, estamos falando do povo que creu no testemunho de Jesus e aceitou para si como
Senhor e Salvador. Só que essa galera aqui, eles fazem uma verdadeira confusão. Ora a igreja é Israel, outra hora Israel é a igreja, e aí você fica meio que confuso, tá? Mas quem é quem? Né? E a Bíblia ela faz uma distinção muito contundente nesse sentido. Nós não podemos misturar, né? Até porque não teria como a igreja ser Israel. Agora, lógico que existem aquelas questões espirituais, né? Porque em Abraão nós somos abençoados, né? Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Mas é importante a gente compreender essa problemática que está. Eu até fiz algumas anotações aqui. Eu quero estar fazendo uma observação sobre essa questão. Então vamos lá, é o que eu já mencionei. Então vamos lá, algumas considerações a fazer sobre o mesotribulacionista. Primeiro, ora eles confundem a igreja com Israel, Israel com a igreja. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda observação que quero fazer aqui com vocês. Eles dividem a tribulação em dois períodos, isto é, a igreja passará pelo primeiro período, denominado como período de paz, onde a igreja gozará de uma certa paz. Porém, quando o anticristo, que é um ente satânico, romper a aliança de paz que ele tinha construído com Israel, se iniciará a segunda fase da grande tribulação, que é um período de dor e sofrimento e de todo tipo de causas maléficas sobre o mundo. Então, para os defensores dessa teoria, é nesse período que a igreja será tirada. Ou seja, eles dizem que a igreja não sofrerá nenhum dano, nenhuma consequência. Em parte eles estão certos, porque de fato a igreja não passará pela grande tribulação, mas o erro está aqui em fazer essa divisão, né? Dizer que não, a igreja passa por um período, gozará de uma certa paz e aí depois será levada. Mistura, faz uma mistureba, né? Mistura alguns conceitos bíblicos, ok? Ignora passagens de suma importância das escrituras sagradas relacionadas ao arrebatamento da igreja. Então esse pessoal, eles estão totalmente fora, tá? Não há possibilidade de aceitá-la. Eu particularmente não acredito, não creio que a igreja passará pelo meio período de grande tribulação. Mas comenta aí, faça o seu comentário aí. Qual dessas teorias você se encaixa? Você é pós-tribulacionista, mesotribulacionista?
Você acredita no arrebatamento parcial? Faça aí o seu comentário, deixa aí registrado. Até porque nós estamos aqui estudando teorias, tá? Então, só fazendo essa análise. Mas existe também a quarta, e eu deixei essa aqui por último, que é a quarta teoria, tá certo? A quarta teoria é a das mais conhecidas. Só recapitulando, tanto o pós-tribulacionismo como o meso-tribulacionista são teorias que tem bastante força, tá? Tem muita gente que acredita. Eu, particularmente, tenho dificuldade, não vejo base bíblica para acreditar nessas teorias, mas é importante saber que existem pessoas que acreditam piamente. A quarta e última teoria sobre o arrebatamento é o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo ele é uma teoria bem aceita hoje, principalmente no meio pentecostal, tá? Então, vou dizer aí que 50% ou até mais dos pentecostais são pré-tribulacionistas. O que os pré-tribulacionistas dizem? Olha, a igreja não passará pela grande tribulação. Ou seja, antes de acontecer a grande tribulação, a igreja será retirada da terra, ela será recolhida, ou seja, arrebatada. Estou usando esse termo recolhida, mas o termo correto será arrebatada, a igreja arrebatada. Ou seja, acontece o arpazo de Cristo, tá? Ou seja, quando a igreja será levada até Cristo às nuvens. E ali entrará no reino celestial, no reino de Deus. Eu me identifico muito com essa teoria. Eu acredito piamente que a igreja não passará pela grande tribulação, tá? Como eu já citei aqui o exemplo lá de Ló, Deus tirou Ló de Sodoma antes que destruísse a cidade. Podemos fazer aqui um paralelo também com a arca de Noé, antes do Senhor enviar o dilúvio à terra para punir os ímpios, a geração ímpia. Deus levou o quê? Uma mensagem a Noé para que ele construísse uma arca. E aqueles que entrassem na arca certamente seriam salvos. A priori é isso. Existem aí essas 4 teorias. Recapitulando, né? E a mais aceita é a teoria pré-tribulacionista. Eu defendo e acredito nessa teoria. Agora, lógico, a Bíblia Sagrada, ela não é apenas uma questão teórica, mas uma realidade. Então, as escrituras, ela nos ensina como viver uma vida pautada em harmonia e concordância com a palavra de Deus. Mas é importante a gente saber que existem essas teorias, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero você na próxima aula. Nós ainda iremos
continuar falando sobre o arrebatamento. O que eu trouxe aqui foi apenas as 4 teorias, mas ainda há muita coisa ainda pela frente aí para a gente estudar sobre o arrebatamento. Até porque o nosso tempo é limitado e não teria como a gente esgotar agora esse assunto. Peço a você que compartilhe esse vídeo com mais alguém e se inscreva no meu canal para que a gente possa aí levar a palavra de Deus. Um abraço e até o próximo encontro, até a próxima aula. Deus abençoe.